E aí, meu povo, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje a gente vai aprender a posicionar o molde no tecido, de forma que o fio fique bem certinho e a gente não tenha problema com a nossa peça final. Não sei se vocês já tiveram experiência com calça, que quando a gente veste, as costuras da lateral e do entreperna fica toda torta no corpo. Isso é problema do posicionamento no molde, no tecido, com o fio torto. E aí, naturalmente, a nossa peça também fica torta. Então, me acompanhe até o final, anota todas as dicas para você nunca mais errar. Bom, eu vou começar contextualizando, falando um pouquinho sobre a estrutura do tecido. O tecido nada mais é do que um entrelaçamento de fios. E esses fios, eles são chamados de trama, que é sempre aqui ó, no sentido da largura, e de ourela, que é sempre no sentido do comprimento, e é o que a gente chama de fio do tecido. Então, sempre quando a gente falar tem que ser cortado no fio reto, a gente precisa sempre posicionar o tecido exatamente nessa direção aqui da ourela, que é o fio do tecido. E como a gente faz para identificar aonde está essa ourela no tecido, né? Onde está o fio do tecido? Todos os tecidos, eles vão ter essa marcaçãozinha aqui, ó, que são essas franjinhas, ó. Ou senão, eles vão ter essa marcação aqui, ó. Além da franjinha, eles também têm essa marcação. E é por isso que a gente consegue identificar qual é o sentido do tecido, aonde fica a orelha, para a gente identificar o fio. E através disso nós vamos saber como posicionar o molde no nosso tecido. Agora que a gente já sabe como identificar o fio do tecido, nós vamos preparar esse tecido, deixar ele alinhadinho para ele receber o molde e a gente poder ir para o corte. E sempre que a gente fala sobre cortar em fio reto, esse fio que está identificado no molde, ele tem que estar em paralelo ao fio do tecido, tá? Então, ó, o fio do molde, ele tá aqui, o fio do tecido tá aqui, eu sei que é dessa forma que eu tenho que posicionar o molde no meu tecido, sempre em paralelo. O fio do molde e o fio do tecido, eles nunca podem se encontrar. Se a gente fosse imaginar uma linha, ó, eu tenho uma linha aqui, outra linha aqui, essas duas linhas elas nunca vão se encontrar. Eu nunca poderia, por exemplo, posicionar o molde dessa forma, tá vendo? Com o fio do meu tecido aqui, o fio do meu molde aqui e o fio do meu tecido aqui. Tá vendo? Se a gente fosse imaginar uma linha, elas iam se cruzar. Isso nunca pode acontecer. Eu sempre tenho que posicionar o fio do molde em paralelo ao fio do tecido. E sempre quando eu vou fazer o corte do meu tecido, normalmente a gente trabalha com a modelagem com 1/4 das nossas medidas, né? Então, em basicamente todas as peças, eu sempre preciso cortar o meu molde 2 vezes. Ou literalmente 2 vezes, né? Eu vou ter no meu tecido 2 partezinhas dessa. Ou a gente fala de cortar na dobra, que aí quando eu abrir, ele vai sair uma peça só. Então, ó, a primeira coisa que a gente faz é dobrar o nosso tecido. Já entendemos que eu preciso dobrar, porque no meu molde eu sempre preciso cortar 2 vezes o que tá no molde, né? Então, ó, eu vou dobrar. E aí, eu só vou fazer o primeiro posicionamento aqui do molde pra eu me certificar de que vai caber o molde nessa dobra que eu fiz, né? Então, ó, dobrei, posicionei aqui, vi que eu consigo cortar certinho, incluindo uma margem de costura, eu consigo fazer o corte, então tá ok. Agora, antes da gente fazer a marcação e ir para o corte, a gente precisa certificar de que esse tecido aqui, esse fio, ele tá alinhadinho. E como que a gente faz isso? A gente pega a fita métrica e a gente precisa deixar toda a extremidade aqui, ó, toda essa dobra exatamente na mesma medida. Então, ó, a gente pega um ponto de referência. Eu gosto sempre de começar pela ponta. Ó, pego aqui uma das pontas e vejo, ó. Tá com 11 centímetros. Lembrando que aqui a gente tá trabalhando com molde e tecido em miniatura, tá? Eles estão proporcionais, porque tá em escala, mas é em miniatura. Se a gente for fazer isso numa peça real, né, em tamanho real,
Aí vai dar aí 30, 40 centímetros, depende do tamanho aí do molde. Então, ó, eu vi que aqui tem 11 centímetros. Aí, nesse momento, eu já posso pregar um alfinete, colocar um pezinho aqui, pra ele ficar fixo. E eu venho vindo com a minha fita, ó. Aqui tá com 11 centímetros também. Aqui já tá com 10,5, então eu vou ajeitando um pouco o meu tecido pra cá. Ó, 11 centímetros. E assim eu vou em toda a extremidade dele pra eu garantir que ele vai estar reto. Por que que eu tenho que fazer isso, ó? Nós vimos que o sentido do comprimento, que é onde fica essa franjinha, é o fio do meu tecido. E pra gente cortar em fio reto, eu tenho que me garantir que isso aqui fique reto, né? Se eu deixar aqui com 11 centímetros, aqui com 10,5, aqui com 9, vocês não concordam que o fio ele vai vir fazendo isso, ó? E aí, quando a gente cortar a peça, é uma peça que vai dar defeito, né? Vai ficar torta no nosso corpo, como eu falei lá no começo do vídeo. Então, primeiro a gente precisa se garantir de que isso aqui está retinho. Deixamos isso retinho, aí a gente já pode posicionar o molde aqui para fazer o corte. E eu vou começar falando quando a gente tem um molde que tem uma base reta, né? Que já está reta. Esse aqui é o molde em tamanho real, tá? É o molde base de blusa. E tá vendo que esse molde, ele tem uma base reta aqui, ó. Eu já tenho essa parte aqui do meio que tá reta. Já está identificado aqui que eu tenho que posicionar essa parte na dobra, que vai ser o meu meio. Que é nesse caso, ó, se a gente posicionar aqui na dobra, eu vou cortar 2 vezes. E quando eu abrir, isso vai espelhar e vai sair a parte toda da minha blusa, né? Então, nesse caso, quando a gente tem um molde que tem a base reta, eu simplesmente posiciono ele aqui na dobra, porque depois que eu alinhar esse tecido, aqui eu já vou me garantir que está reto. E aqui o meu molde também vai estar reto, eu só alinho um com o outro, faço as marcações e já posso cortar. Quando a gente tá trabalhando com um molde, né, uma peça, nesse caso aqui uma calça, que não tem uma base reta, tá vendo? Ó, aqui é curvo, aqui também, e eu não preciso cortar na dobra, isso aqui eu preciso cortar 2 vezes. Como que a gente faz para garantir que o meu fio aqui do tecido, que eu já deixei retinho, fique também reto com essa marcação aqui, ó? O molde já tá identificado que aqui é o fio do meu tecido. O que que eu preciso fazer? Eu posiciono aqui meu molde certinho, sempre vendo, né, uma forma que dê pra eu incluir margem de costura e cortar bem tranquilo. Posicionei aqui, aí eu pego novamente a fita e faço basicamente a mesma coisa que a gente fez para alinhar o tecido. Só que aí eu uso como referência a dobra do tecido e o fio aqui do tecido do molde que vai estar marcado. Aí a gente pega um ponto de referência, e eu também gosto de começar pela ponta, e aí eu venho, ó. Aqui tá dando 4,5. Da dobra até o fio do tecido. E aqui, pessoal, não tem uma regra, tá? Não precisa dar 4,5, não precisa dar, quando a gente tá falando no molde em tamanho real, não precisa dar 15 centímetros, a gente tem que ter um ponto de referência, né? Por isso que eu falei. Primeiro você posiciona o seu molde aqui, ó. Não pode posicionar ele muito pertinho aqui, porque senão se eu precisar incluir uma margem de costura, ó, eu não vou conseguir. Então, eu posiciono o meu molde aqui de forma que eu consiga trabalhar com ele bem tranquilamente. Se eu precisar incluir uma margem, alguma coisa aqui, eu consigo fazer. Posicionei, aí eu pego um ponto de referência. Ó, vou continuar as 4,5 aqui. Então, eu vou puxar. Aqui tá o meu fio, 4,5. E aqui da mesma forma, eu posso colocar um alfinete, um pezinho pra fixar. E toda a extremidade aqui do fio, em relação à borda, aqui a dobra, tem que estar com 4,5. Então, ó, 4,5 aqui, 4,5 aqui, 4,5 aqui, até aqui o finalzão, ele tem que estar daqui até aqui com 4,5. Fazendo isso, é certeza que a gente vai estar com o fio reto e nós não vamos ter aqueles problemas de ficar com a costura torta, tá?
Por quê? Alinhei certinho aqui o tecido, alinhei fio com essa base que já tá reta, pronto, o meu fio vai ficar retinho e eu não vou ter problema. E é muito importante que a gente faça esses dois passos. Eu não posso só alinhar o tecido e depois na hora de posicionar a calça, posicionar ela assim ou assim, né, que o fio vai ficar reto do mesmo jeito, ou nem fazer só essa parte, de eu simplesmente dobrar e fazer o alinhamento aqui, que também vai dar na mesma. Aqui pode estar reto, mas aqui ele vai, né, tá torto. Se eu não alinhar o tecido, ele vai ficar torto da mesma forma. Então, seguindo esses dois passos, é certeza que a gente vai ter um fio reto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado claro. E qualquer coisa vocês já sabem, né? Podem comentar aqui embaixo, me chamar lá no Instagram, @edivaniavite. E essa foi a aula de hoje. Muito obrigada para quem chegou até aqui.